E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com Aceleradas do canal da Jéssica para comentar o treino livre 13 e a classificação. Ontem no treino livre 1 e no treino livre 2 as coisas estavam um pouco calmas, sem grandes novidades, McLaren na frente. Porém, um nome estava ali no meio, trazendo resultados maiores do que tínhamos visto até então. O nome dele é Gabriel Bortoleto, que no treino livre 1 conseguiu a 6ª colocação, no treino livre 2 a 8ª e no treino livre 3, que eu vou comentar agora, ele terminou em 10ª posição, 10º melhor tempo de 20 pilotos. E durante todos os treinos livres, ele se manteve ali nas 10 primeiras posições, que caracterizariam o Q3 da classificação. Isso nos deu muita esperança, estava aí nos trazendo muita expectativa para a classificação que aconteceria. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui o card do meu primeiro vídeo desse final de semana do GP da Áustria, treino livre 1 e treino livre 2, para você ver juntamente com as novidades da semana desde o GP do Canadá e então entrar nesse vídeo agora mais munido de informações. Mas antes de ir adiante com o treino livre 3, eu preciso falar sobre essa entrevista que o George Russell deu, deixando aí em aberto as conversas da Mercedes com Max Verstappen para 2026, e eu vou ler para vocês o que ele disse nessa entrevista. Com o desempenho que estou apresentando no momento e ao longo de todos esses anos, acho que não tenho motivos para me preocupar com a renovação de contrato no caso. Como Mercedes, eles querem voltar ao topo, e para voltar ao topo é preciso garantir que se tem os melhores pilotos, os melhores engenheiros, a melhor equipe de boxes, e é isso que a Mercedes busca. Então acho que é normal que conversas com pessoas como Max Verstappen continuem. E não deixando barato, Toto Wolff veio então a público, porque foi obviamente perguntado pelos repórteres, e ele respondeu a essa declaração do George Russell dizendo o seguinte: eu gosto do que George Russell diz e sempre apoio o piloto, não existe isso de ele dizer coisas que eu não gostaria. Somos muito transparentes dentro da equipe sobre o que nós fazemos, planejamos e sempre foi assim. Desde que assumi o comando, esse não é o problema. Ou seja, ele foi perguntado se ele falou demais, o que ele tinha achado sobre a declaração do Russell, e essa foi a resposta. Mas ele acrescentou e disse o seguinte: é claro que precisamos explorar o que vai acontecer no futuro, mas isso não muda nada do que já disse anteriormente sobre George, sobre Kimi Antonelli e sobre a formação da equipe, da qual estou satisfeito. E continuou dizendo: você, repórter, está fazendo parecer que andamos perguntando quando você quer entrar na equipe e quais são os termos. Não é assim que funciona. Quero que essas conversas aconteçam a portas fechadas, não em público. Além disso, temos 2 pilotos que estão em nosso programa há muito tempo, com quem estou muito feliz e que têm um futuro brilhante. Posso imaginar qualquer dupla de pilotos. Tive Rosberg e Hamilton disputando um campeonato entre si, então tudo que veio depois disso é fácil. Há prós e contras em ter 2 pilotos competindo duramente entre si. O que ele quis dizer com isso? 2 pilotos disputando entre si? Esses será que são Max Verstappen e George Russell? Será que ele tá dando um spoiler de que talvez Kimi Antonelli fique no banco? Acho pouco provável. Sinceramente, essas negociações com Max Verstappen e Mercedes podem resultar sim na saída do George Russell, mas essa é apenas a minha opinião. Vamos esperar os próximos capítulos para ver o que acontece. Uma pausa aqui para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, inclusive na segunda-feira o vídeo sobre a corrida. Na aba postagens temos uma enquete perguntando se você prefere ver a Fórmula 1 na Band ou na Rede Globo no ano que vem, na temporada de 2026. Não esquece de deixar lá o seu voto, que no vídeo de segunda-feira eu trago o resultado, assim como a minha opinião. Antes da classificação, Bortoleto deu uma entrevista e é sobre isso que eu quero me atentar um pouquinho para começar a falar sobre o TL3, porque ele disse o seguinte nessa entrevista: hoje foi um dia realmente positivo. Claro, nós estamos conscientes de que ainda é sexta e há coisas a melhorar aqui e ali, como sempre, mas estamos construindo passo a passo. Se mantivermos esse ritmo, realmente espero que possamos brigar pelo meu primeiro Q3 da temporada. Ele disse isso chegando
Estando na Áustria, ele também disse que esse seria o final de semana do Q3 e possivelmente seria o final de semana de seus primeiros pontos. Ele prometeu e ele cumpriu, fazendo voltas incríveis durante todos os treinos. Como eu já mencionei, ele ficou entre os 10 primeiros durante todos os treinos e na classificação nos surpreendeu, passando sim pela primeira vez ao Q3, não somente a primeira vez dele na temporada, como a primeira vez da Sauber no Q3 na temporada, e passou muito bem, passou em quinta colocação do Q2 para o Q3. Eu vou mostrar a lista ainda completa e mais detalhes sobre o tempo, mas eu queria destacar mais algumas coisas sobre o treino livre 3, onde ele conseguiu então o 10º tempo. Lembrando que todos os pilotos recebem limitados os números de pneus macios, médios e duros, e eles devem administrar isso durante os treinos, classificação e corrida. Então, durante o treino livre 3, nós vimos, por exemplo, o Gabriel Bortoleto usando pneus usados para tentar voltas rápidas e um pneu macio para tentar uma volta um pouco melhor, que foi a que resultou na 10ª posição. E assim como ele, muitos outros pilotos acabaram preferindo pneus macios, que desgastam muito mais, porque essa pista é muito abrasiva, e acabaram utilizando eles então no treino livre 3 e na classificação para conseguir um tempo melhor, porque na corrida talvez não seja a melhor estratégia. E vamos abrir um parênteses aqui, vamos começar a torcer para essa estratégia da Sauber não acabar com o resultado do Bortoleto, né? Durante o treino livre 3 tiveram aí muitos erros em curvas de pilotos experientes e de alguns novatos, como foi o caso do Colapinto, do Leclerc, do Hamilton e até do Piastri, onde passaram direto na curva. Será que veremos isso quando estiverem tentando forçar voltas mais rápidas durante a corrida? Isso poderia causar então uma bandeira amarela ou vermelha, então esses treinos acabaram também gerando esse tipo de atenção às equipes para pensar na estratégia de logo mais na corrida. A Red Bull então apresentou no carro do Verstappen modificações que serão acrescentadas ao carro do Tsunoda somente no GP da Grã-Bretanha, e a gente viu no treino 3 e depois na classificação que a diferença entre o carro do Verstappen e do Tsunoda continua muito grande, não somente pela eficiência dos pilotos, mas também agora pelas atualizações dos carros. Lembrando que os carros da Ferrari e da Sauber também tiveram atualizações no assoalho, agora contendo então os dois carros da Sauber e os dois carros da Ferrari. E um detalhe importante para você que gosta desse tipo de curiosidade: os motores fornecidos aqui que Sauber são motores Ferrari, então eles estão aí em pé de igualdade quando se fala de potência. Nos minutos finais do treino livre 3, alguns carros rodaram, em específico o Tsunoda, faltando só 2 minutos para encerrar, deu uma assustadinha, mas continuou, não bateu. Essa curva próximo à reta final para concluir a corrida é uma curva que muitos têm rodado ou perdido um pouco a estabilidade e a aderência na pista nessa curva, então vamos ficar de olho nela. Um exemplo disso é que o próprio Verstappen se perdeu nessa curva. Resultado então do treino livre 3 foi o mesmo do treino livre 2, primeiro lugar Norris, segundo Piastri, terceiro Verstappen. Passando para a classificação, que é o que a maioria de vocês quer ver vindo aqui nesse vídeo, a pista estava com 48 graus de temperatura, de manhã estava com 37, então acabou subindo bastante, e durante a classificação depois baixou a 45 graus novamente, o que torna diferente também a aderência dos pneus e a abrasividade. 3 graus não parece muita coisa, mas na pista faz diferença. O fato de já terem acontecido as corridas do F3, que inclusive teve um acidente envolvendo 3 carros e um deles ficou de cabeça para baixo, acabaram emborrachando mais a pista e tornaram então a aderência um pouco melhor para essa classificação. McLaren se mostrando muito forte desde o Q1, e os nomes que caíram já no Q1 foram, infelizmente, do Hülkenberg em 20ª posição. Esperamos que ele tenha uma boa corrida de recuperação amanhã. Assim como ele, caiu fora o Sainz, Tsunoda, Ocon e Stroll já no Q1. E o Bortoleto passou ao Q2 em 8ª posição, já deixando a gente bem iludido. No Q2, os pilotos demoraram um pouco para entrar na pista. O Norris, quando entrou, também cravou um 4.410, garantindo o Q3 para ele, tempo muito similar ao do Max Verstappen no ano passado, o recorde dessa pista.
teve um foco de incêndio na lateral da pista, lembrando as corridas do Catar, da Arábia Saudita. Então houve uma bandeira vermelha e houve uma paralisação por alguns minutos até que fosse então umedecida aquela área da pista, apagaram o fogo para então não ocorrerem mais focos como esse e retornaram ao Q2. Bortoleto brilhou com um tempo de 1:04.486, partindo para o Q3 em quinta posição. Isso mesmo, o primeiro Q3 do Gabriel Bortoleto aconteceu, prometido e cumprido e com tempo muito bom. No Q2 então caíram Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto e Berman. Já no Q3 vimos uma estratégia similar nos 10 pilotos, onde eles faziam a primeira volta rápida deles com um pneu usado, iam para os boxes, trocavam por um pneu novo e voltavam para fazer mais uma volta e então garantir o melhor tempo possível. Parece muito tempo, 12 minutos, mas na verdade acontece tudo muito rápido. E foi assim que aconteceu. Lando Norris com sua pole position, um tempo incrível, baixou de 1:4, foi para 1:3.971, recorde dessa pista, incrível. Ele que disse em entrevista que essa pista era dele, foi o primeiro pódio da vida dele, ele realmente manda muito bem no GP da Áustria e concretizou isso com a sua pole position, trazendo Leclerc em segundo e Piastri em terceiro largada. Verstappen reclamou muito do carro, que estava muito difícil conduzir, mesmo assim com tantas dificuldades ele conseguiu o P7, vai largar na mesma linha de Gabriel Bortoleto, que conseguiu o P8, isso mesmo, melhor largada da temporada para ele que apareceu ali no meio dos grandes e impressionou a própria equipe que não acreditava nele. Olha essa cara de bobo que a Sauber ficou, nem ele se acreditando que ele realmente passou ao Q13 e conseguiu essa boa posição. Ele ficou 2 décimos atrás do Verstappen, ele mesmo em entrevista falando que poderia ter ido melhor, ele acredita que não conseguiria superar o tempo do Verstappen e conseguir estar acima dele no tempo. Mas o que está mais rolando de repercussão após tudo isso foi que o Max Verstappen ajudou o Bortoleto dando um vácuo para ele. Tem as más línguas que falam que ele não ajudaria e não daria espaço nem para a própria família na fila do almoço, e tem aqueles que acreditam na amizade deles, que começou muito antiga, fotinho deles aqui quando o Gabriel ainda era criança, e hoje em dia eles que se dão muito bem. O Verstappen não parece uma pessoa de muitos amigos, que muitas pessoas se dão bem, mas o Gabriel, bom brasileiro que é, tem amizade com o Max, afinal de contas o Max gosta do brasileiro, não é mesmo? Ele é casado com a Kelly Piquet, genro do Piquet, grande campeão também de automobilismo pelo Brasil. Ele gosta de brasileiros e a gente viu ele ajudando então o Gabriel Bortoleto. Se foi por interesse ou não, só o Max vai saber. Na cabeça dele, o fato é que em entrevista ele disse o seguinte sobre essa atitude: minha volta já tinha sido arruinada. Eu vi ele, Bortoleto, atrás de mim e ele tem feito um excelente fim de semana, então pensei, vou ajudá-lo um pouco. Bortoleto, por sua vez, em resposta ao Max, disse o seguinte: Max Verstappen sempre me dá vácuo, ele é o melhor, ele é sempre super gentil. Tentei fazer o mesmo na curva 8 e 9, mas aí apareceu uma bandeira amarela. Bortoleto, como todo brasileiro ali, devolvendo a gentileza, né? Gentileza gera gentileza. E o Max Verstappen ajudando ou não, o Bortoleto, ele conseguiu mesmo assim um ótimo tempo pelas suas próprias capacidades também. Afinal de contas, aquele vácuo não foi o único possibilitador que ele estivesse no Q3, não é mesmo? E conseguisse o P8. Classificação final, então, vou deixar aqui na tela para vocês. Primeira posição, Lando Norris, Leclerc, Piastri. Em quarta posição, Hamilton, seguido de Russell, Lawson, Verstappen, Bortoleto, Antonelli, Gasly, Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto, Berman, Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz e Hülkenberg. Essa será a grade de amanhã, se não houver nenhuma repercussão. A princípio não tem nenhuma punição, nenhuma mudança, então logo mais na corrida veremos o resultado e veremos se Gabriel Bortoleto fará então seus primeiros pontos no campeonato. Conto com a sua torcida, vamos aí em frente dando suporte ao Gabriel Bortoleto e sentir aí uma nostalgia dos bons tempos onde tínhamos brasileiros campeões e vencedores na Fórmula 1. Quem sabe aí é o início daquele novo tempo que estávamos esperando como bons torcedores de Fórmula 1. A corrida acontece no Brasil no domingo, vai ser
ser transmitida pela Band às 10 horas da manhã. Boa corrida para nós e eu te espero no vídeo de segunda-feira falando sobre a corrida e repercussões. Um beijo e até lá. Tchau!